Olá, Brasil! Tudo bem? Boa tarde a todos. Está começando aqui mais uma live aqui em casa. Hoje, para mudar um pouquinho de ambiente, eu trouxe vocês para a sala da minha casa. Estou bem à vontade aqui, sentada no chão, inclusive, já na companhia do Roberto Cardoso, que ele é o nosso intérprete de Libras. E a gente hoje vai falar de esporte, né? Afinal de contas, hoje é sexta-feira. Obrigada por todos os corações. Muito obrigada. Amei. Hoje é sexta-feira e a gente tem que dar, assim, uma desacelerada, né? Já ir se preparando para o fim de semana. Foi uma semana aí bastante agitada, não é verdade? Todo mundo se virando, trabalhando em home office, compreendendo o que significa uma quarentena instaurada, né? E então agora, nesse tempinho, nesse intervalo de almoço, que eu acredito que vocês já estejam aí a caminho enquanto alguns preparam a refeição, os outros têm uma pausinha, convido vocês para participar desse papo aqui. Olha quanta gente legal entrando na live, mandando coração, joinha. Deixa eu dar boas-vindas aí a todos vocês. Deixa eu ver quanta gente. O Chico, o Hudson, o Dou, o DCD Drums, deve ser baterista esse aqui, hein? Vinícius, o Cláudio, o Jorge, PR Consultoria, Tiago, Adriana Moreira, o Daniel, o Gonçalves, o Anderson, Thiago Jorge, o André, o Eric, olha, bastante gente. Que bom! Camila Mundel Consultoria, ei Camila, minha amiga querida, a gente vai fazer a nossa, hein? Semana que vem, vamos nos ligar, vamos nos conectar aí pra gente preparar um conteúdo bem legal para todo mundo que tá assistindo a gente, pra gente prestar um serviço, deixar uma informação bacana, não é? Pois é, Paulinho, Leandro, minha mãe, Casa da Rô, e o nosso convidado já está aqui na live, muito bem! Eu vou então chamar o nosso convidado. Hoje a gente vai falar sobre Olimpíadas, né? O adiamento das Olimpíadas, as consequências, o que vai rolar, o que vai acontecer. A proposta aqui dessa live é a gente fazer uma reflexão e um paralelo, né? Ufa! Brigamos aqui com a tecnologia, mas conseguimos. Conseguimos. Uma salva de palmas, gente, de boas-vindas ao meu convidado, que é o jornalista Fábio Perna. Tá cheio de corações aí para você, Fábio, muito bem. Eu vou pedir, Fábio, para você ficar um pouco mais para o seu lado esquerdo, porque aí eu deixo aberto os comentários do outro lado, Isso, isso. E tem um pouquinho do teto aqui, ó. Vê se tem. Tirar um pouquinho do teto, isso. Se você conseguir, melhor. Aê, muito bem. Aí a gente deixa os comentários. Isso, chega pertinho, isso mesmo, Fábio. Vem mais. Aí. Muito bem, gente. O Fábio Perna, ele é jornalista. Ele também é comentarista, atualmente ele trabalha no Esportes, ele é um grande amigo também, ótimo colega de trabalho, quem trabalha com ele gosta muito, é um grande parceiro, e a gente até trabalhou juntos no Band News, então hoje vocês estão aí testemunhando um reencontro nosso. Não é, Fábio? É verdade, trabalhamos por longos anos aí no Band News TV, hoje eu sou comentarista do canal Band Esportes e também da Rádio Bandeirantes. E nesses últimos anos, estamos falando muito sobre Jogos Olímpicos, né, dona Milena? É verdade, a Rádio Bandeirantes, minha querida também, a Rádio Bandeirantes, não só o canal Band Esportes. Muito bem. Ô, Fábio, antes da gente começar a falar sobre as Olimpíadas, eu fiquei tão curiosa, eu queria saber aqui do pessoal que já está acompanhando a gente, qual foi a Olimpíada que mais marcou cada um? Você tem a sua Olimpíada favorita ou a Olimpíada que você achou a mais importante, a Olimpíada mais marcante, na sua opinião? São tantas, né? Milena, daquelas em que eu atuei, a que eu mais gostei foi a de Londres. Por ser uma cidade onde tudo funciona, nós estávamos muito bem instalados, o Brasil teve uma participação muito boa, a vida noturna era sem igual, e é claro que isso também conta, né? Eu acho que aquela foi a mais legal. Agora, ao longo da história, claro que muitas foram marcantes, né? A Olimpíada de 36, quando o Jesse Owens desafiou Hitler, ganhando o negro Jesse Owens
ganhando 4 medalhas de ouro para a fúria de Hitler. Depois a gente viu também, depois uma outra Olimpíada que eu acho que foi muito importante, até porque teve um componente político muito forte, foi a Olimpíada de Melbourne, na Austrália, porque foi uma Olimpíada em que ocorreram vários pequenos boicotes. E, aliás, nessa época de Tóquio e de toda essa questão de pandemia, é até bom a gente lembrar o que aconteceu em Melbourne. Aquela Olimpíada começou em novembro. Na época, a Austrália tinha regras de controle sanitário extremamente rígidas. Então, os países que participariam das competições de hipismo tinham que enviar os seus cavalos 6 meses antes. E claro que muitos criadores falaram, não, meu cavalo é muito valioso para ficar 6 meses longe dos meus cuidados. E aí, então, partiu um movimento, principalmente por parte dos países da Europa, de não disputarem os Jogos de Melbourne nas competições de hipismo. Então, o que foi resolvido naquele momento? Em vez das competições de hipismo acontecerem na Austrália, elas foram transferidas para a Suécia, lá em Estocolmo, e 5 meses antes. Então, uma parte da Olimpíada de 1956, ela aconteceu 5 meses antes, a 14 mil quilômetros de distância da sede original. E aí, aconteceu outro detalhe muito curioso. Primeiro, que os Jogos de Melbourne, essa parte equestre, acabou recebendo o nome de Equestrian Games. E as medalhas e toda a comunicação visual do campeonato tinha até uma outra identidade, não tinha nada a ver com, por exemplo, as medalhas entregues na Suécia, elas tinham a efígie de um cavalo, nada a ver com aquelas que foram entregues em si. E aí, alguns países, veja, uma parte aconteceu em junho, a outra em novembro. Nesse meio tempo, aconteceu muita coisa no mundo, inclusive a invasão soviética em Budapeste, lá na Hungria. A Suíça, que sempre foi neutra em tudo, resolveu apoiar um pequeno boicote aos Jogos de Melbourne, em novembro, por conta, era uma forma de protesto contra a participação soviética. E aí, então, a Suíça não foi. Até se arrependeu na última hora, mas já não tinha mais como enviar as equipes. Então, como a Suíça tinha ganho uma medalha em Estocolmo, ela aparece no quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos, uma medalha, sem ter participado da Olimpíada de fato, que foi lá em Melbourne. Gente, que confusão, né? Que confusão. Agora, olha, já deu para vocês perceberem que o Fábio, ele tem uma memória gigante e, assim, além de ser muito simpático, muito carismático, ele consegue contagiar a gente, envolver a forma que ele sabe contar as histórias, né? Sou sua fã, Fábio. Deixa eu ver se alguém aqui respondeu pra gente alguma Olimpíada que tem na memória, vamos ver. Acho que são tantas. E essa coisa de ser de 4 em 4 anos, como a vida muda em 4... Bom, agora não é nem 4 em 4 anos, né? Todo dia a gente está vendo notícias e atualizações e vendo a vida mudar, né? Sobre essa Olimpíada de Tóquio, que vai acontecer em 21 e vai continuar se chamando Tóquio 20, né? Eu fiquei até surpresa quando eu vi. Olha, o Fábio Banhara está entrando aqui. O Fábio Banhara foi meu convidado de uma live essa semana, que eu fiz às 6 da tarde, ou 6 da noite. Da noite é mais correto, né, Fábio? Você que é meu colega já 6 horas já é noite, né? Assim, é tarde, né? Já é boa tarde. No horário de verão, né? E ele, executivo da BRF, ele deu várias dicas aí sobre como você pode alongar a validade do estoque de comida que você fez na sua casa. Então, corre lá no meu canal no YouTube que vai ver essa live, além de outras. E essa que a gente está fazendo hoje também vai ficar lá. É uma live muito importante. E aí, isso me chamou a atenção, porque eu falei, gente, faz todo sentido, mesmo sendo em 21, continuar se chamando Tóquio 20, porque imagina a quantidade de souvenirs que já foram feitos, né? Porque para você atender milhares de fãs, milhares de visitantes, milhões, eu acho até, né? Você precisa começar a produzir tudo isso muito cedo, então não faria o menor sentido mesmo mudar o nome da Olimpíada, né? Ah, pois é. É um negócio que parece irrelevante, mas não é. É algo que já consumiu aí bilhões e milhões de dólares, principalmente daqueles fanáticos por esporte que acabam comprando
tudo que tem alguma alusão ao grande evento, no caso, as Olimpíadas. Sabe quem entrou na live? Rodrigo Pipeta, seu irmão. Gostei, Rodrigo. Isso aí, tem que prestigiar a família. Por enquanto, eu não tenho nenhum parente meu aqui nessa live. Olha, os convidados chegam com bastante moral mesmo, viu, na minha live. Fábio, é a primeira vez que uma Olimpíada é adiada? Não. Aliás, em relação ao adiamento, sim, é a primeira vez que uma Olimpíada é adiada. Agora, outras duas foram canceladas. Os Jogos de 1940, que por coincidência seriam em Tóquio, e lá atrás, em 1916. Nos dois casos, por conta de guerras mundiais. Havia sido também programada uma Olimpíada para 1944 em Roma, mas isso nem chegou de fato a sair de papel, porque em 1936, quando se decidiu que a Olimpíada seria, que a Olimpíada seguinte, a de 40, seria em Tóquio, Tóquio, na verdade, fez um acordo com a Roma de Mussolini. Então, olha, Mussolini, você apoia a gente para organizar os Jogos de 40, e em troca nós apoiaremos, então, a Itália para sediar a Olimpíada de 44. E assim foi feito. O Japão começou a trabalhar, só que aí o Japão, naquela época, estava em guerra com a China. Na verdade, o Japão invadiu a China, como o Japão costumeiramente fazia, né, nessas primeiras décadas do século. Em 1938, os chefes militares do Japão, ministro do Exército principalmente, aliás, antes disso, o Japão ele acabou sendo confrontado com algumas questões, digamos, um pouco mais mundanas, do tipo, como é que nós vamos encaixar o imperador Hirohito nessa história? Porque, afinal de contas, o chefe de Estado do país que organiza, ele conversa com os outros governantes, ele dá a mão, ele abraça o povo, aquela coisa toda, mas Hirohito era uma divindade. Então havia a questão de o que faremos com ele. O Japão não tinha exatamente resolvido qual seria o papel de Hirohito naquela Olimpíada de 40. A segunda, o que fazer com a chama olímpica? Afinal de contas, há o revezamento da tocha, como acontece até hoje, sai lá de Atenas, atravessa o mundo, só que aí a tocha teria que atravessar, por exemplo, a China, porque o Japão estava em guerra. E provavelmente alguém ia querer apagar essa tocha e assumir com ela, e essa tocha correria risco. Então, também convencionou-se que a tocha não atravessaria a China, chegaria ao Japão. E aí, os chefes militares do Japão, em 1938, eles chegaram à conclusão de que não daria para o Japão investir em duas frentes. Ou seja, no esporte, colocar dinheiro no esporte, e também no fronte militar. Que, aliás, o Japão não dizia que estava em guerra com a China. A terminologia oficial que o Japão utilizava na época dava conta de que havia um incidente com a China. Obviamente, não era só isso, né? E aí, então, os chefes militares acabaram provocando a renúncia do Japão, da cidade de Tóquio. Tóquio havia disputado o direito de sediar essa Olimpíada com o Helsinki. Então, ganhou, olha só, por 11 votos, foi uma disputa apertada. Então, com a renúncia de Tóquio em 1938, os Jogos de 40 foram, então, destinados a Helsinki, capital finlandesa. E por conta da guerra, e como todo mundo sabe, essa Olimpíada jamais ocorreu. Agora, há um detalhe muito mais esquecido pela história. O Japão renunciou à Olimpíada de 40, mas em 1940, naquele mesmo ano, a cidade de Tóquio sediou os tais Jogos do Leste Asiático, que contaram com o Japão, Tailândia, Filipinas e, obviamente, a China invadida. Lembrando que, naquele tempo, o Japão também englobava a Coreia do Sul, porque o Japão tinha anexado a Coreia, e há histórias muito interessantes sobre isso. Em 1932, um maratonista sul-coreano acabou ganhando o ouro olímpico, só que havia, naquele momento, a transliteração dos nomes. Então, assim, quem tinha nascido na Coreia e tinha nome, obviamente, coreano, acabava recebendo um nome equivalente
em japonês. E aí esse atleta, então, no momento de ser chamado ao pódio, como ele foi chamado com o nome japonês, ele resolveu não subir ao pódio para receber a medalha de ouro dele. Nossa, você sabe que eu, pequenininha, no meu ginásio, nem fala mais ginásio hoje, né? Mas no meu ginásio, eu tinha umas amigas orientais e a gente tinha isso na escola. Falava, é assim, em coreano é assim. É assim, gente, agora eu entendi de onde vem isso, olha só. Pois é, estamos cheios de corações aqui, ó. O Hudson está dizendo que é a primeira vez que assiste uma live minha. A Eliette Negrão está dizendo que você arrasa como sempre, viu? O Rô Ferreira está falando que tá demais, que eu sou gata. O Ozel tá dando oi, o Júlio tá dando oi, o Tornelli Marco também tá dando oi, Zezão tá fazendo joinha aqui pra gente, o Pirica também tá dando um tchau, um aceno aqui pra gente. O Fábio, o Japão adiando essa Olimpíada, né? Já adiou, tá oficialmente confirmado. Ele se colocou um prazo de 1 ano. E eu vi você fazendo algumas lives, né, nos últimos dias, e até você foi muito claro com isso. Eu até comentei sobre isso numa live. Ninguém tem impacto, né? Não dá para saber o fim, né? Nem o tamanho, a proporção que isso pode tomar, ou quando a gente olha para trás, poxa, não foi tão grande quanto foi imaginado. Então, muito solto até agora. 1 ano é um tempo bom? Será que eles não teriam um espaço de tempo maior? Pela tua experiência cobrindo jogos esportivos, não sei, eu fiquei um pouco surpresa com essa coisa de botar uma data, um prazo para realizar. Helena, eu acho que aí tem duas coisas importantes, uma positiva e outra nem tanto. A positiva é que o Comitê Olímpico Internacional de Tóquio, claramente, até por não ter esse pacto com o coronavírus, eles querem ganhar um pouquinho de tempo para ter mais ou menos uma ideia de quando podem, então, reagendar isso aí. Porque imagina, por exemplo, se eles chegassem à conclusão de que os jogos poderiam acontecer em novembro, dezembro. Não tem nenhuma garantia de que estará em ordem até lá. E, por exemplo, em fevereiro, foi um outro período que foi muito comentado. Bom, veja bem, isso aí seria exatamente o período da parte mais rigorosa do inverno japonês. Então, também está totalmente descartado. Aí, então, o mais provável, e eu acho que eles estão ganhando tempo, mas tenho a impressão que essa será a definição, o mais provável é que os jogos ocorram em 2021, no mesmo período de 2020. Ou seja, agora a Olimpíada começaria no dia 24 de julho, então, ano que vem, os jogos se iniciariam, então, no dia 23, e o calendário seria mais ou menos mantido 1 ano depois. Ocorre que a parte negativa vem aí. O Comitê Olímpico Internacional e a cidade de Tóquio precisam tomar essa decisão logo, porque é o seguinte, será a partir da decisão deles que todas as federações internacionais reagendarão os seus grandes eventos e muitos deles até seletivos para os Jogos Olímpicos. Fora os campeonatos mundiais de atletismo e de esportes aquáticos que estavam programados para 2021 e que provavelmente serão, então, remarcados para 2022. Agora, você imagina o seguinte, a Federação Mundial de Tênis de Mesa, ela quer fazer as suas seletivas, assim como de judô, de karatê e de ginástica. Bom, mas ela vai marcar a seletiva dela para quando, se ela não sabe quando vai ser a Olimpíada? Então, isso que o Comitê Olímpico Internacional e também Tóquio terão que decidir rápido, porque, afinal de contas, todos esses grandes eventos também envolvem milhares de interesses, sejam eles de atletas, países, federações nacionais e também de patrocinadores, que são, afinal de contas, aqueles que vão pagar todo esse investimento. Nossa, e alguns jogos, eles contam pontos também, né? Eles fazem parte dessas seletivas, alguns campeonatos, né? Regionais, ou até já tem, né? E eu fico pensando, falo, gente, agora é um momento que a gente, como é que posso dizer? É difícil você ser justo, porque tá difícil enxergar o que seria equilibrado, pensando em justiça como algo de equilíbrio, né? Ou de certo ou errado também, difícil, porque os atletas estavam
treinando até hoje, assim, né? E aí, agora seria o momento que eles poderiam estar já partindo para essas seletivas. Só que, ao mesmo tempo, vários países estão em quarentena, então não se pode estar junto, né? Muitos atletas já não estão treinando mais porque está aglomerações. E também existem recomendações de que a gente não pode fazer exercícios físicos com muita força, com muita frequência, porque isso também baixa a imunidade. Então está num período muito delicado, né? Quer dizer, acho que os atletas, embora eles tenham concordado em peso com adiamento, mas existe uma perda para eles, né? Eu estou bem hoje, e amanhã como é que vai ser? Ou não estava tão bem hoje, então eu ganhei esse tempinho, vou me preparar melhor. Vai ser complicado, vai ser uma Olimpíada bem polêmica, né? No mínimo, muito comentada. Olha, Helena, isso aí está lançando também o empoderável sobre os jogos. Aliás, impressionante a sua popularidade aqui, que eu estou vendo pelas mensagens. Ainda bem, parabéns. Bom, Helena, é o seguinte, muitos atletas, eles tinham nessa Olimpíada praticamente seu momento de despedida esportiva. Tá? Então, são atletas que já estão chegando ao finalzinho de carreira e foram até a última gota aí e tal, para conseguir essa classificação olímpica e treinaram intensamente para chegar em boas condições aos Jogos. Ou seja, não há nenhuma garantia que eles consigam mais adiar em um ano esse término de carreira. Muitos atletas também... Interrompendo, eu vi na televisão, tem atletas mulheres que estavam se planejando ser mães. Então, elas já estavam falando, eu vou jogar a última e depois eu vou me dedicar à maternidade. Tem a questão da idade biológica. Claro, claro, claro. Por exemplo, um caso típico é o da Allyson Felix, uma grande velocista americana que teve filho há pouco tempo. E assim, no caso dela, talvez até o adiamento signifique um ganho. Porque, como o filho dela, a última criança dela é bem pequena, a preparação dela acabou sendo, de certa forma, abreviada. Agora, em tese, ela ganha mais um ano. Só que também já é uma atleta que está bem na fase final de carreira. Já estava indo para a 6ª Olimpíada. Por exemplo, a brasileira formiga do futebol disputou 6 Olimpíadas, um fenômeno. Será que agora ela vai conseguir resistir ao tempo e estar em condições para disputar os Jogos de 21? Essas coisas a gente não sabe. Então, muitos casos particulares certamente acabarão virando temas aí de grandes reportagens, romances, séries, o que mudou para todo mundo. Agora, sobre esse negócio de pontuação, de ranking de competições regionais que você citou, então, esse é o primeiro grande problema a ser resolvido, porque as federações internacionais elas vão ter que rever critérios de classificação para os jogos. Vou te dar um rápido exemplo aqui do que aconteceu no Karatê. O Karatê é o seguinte... valia para efeito de ranking internacional classificatório para os Jogos Olímpicos todas as competições que aconteceriam agora até o dia 6 de abril. Bom, como até o dia 6 de abril o mundo estará parado, todo mundo então já sabia quem tinha que se classificar. Agora, provavelmente esse prazo vai ter que ser reaberto. Ou seja, então gente que já tinha sua classificação certa e que acabou indo para o mercado buscar patrocinadores em função disso aí, agora vai ter que partir praticamente do zero. Será assim, por exemplo, no judô. Já em outros esportes, por exemplo, natação e atletismo tinham sua seletiva. Depois, fala do futebol também, mas fala da natação e do atletismo. Claro, claro. Atletismo e natação. O complexo natação, que inclui as provas de piscina, maratonas aquáticas, dados sincronizados, saltos fundamentais e polo aquático. Esses são os dois, digamos, os dois complexos esportivos que mais entregam medalhas nos jogos. Eles tinham, dos principais países, tudo isso já foi cancelado. Então, tudo isso vai ter que ser remarcado. Novos atletas vão passar a concorrer. Outros, já mais perto do final de carreira, vão acabar desistindo. Agora, sobre o futebol, aí também é uma situação totalmente peculiar. O futebol é a única modalidade que, no setor masculino, ele tem um limite de idade, ou seja, podem participar jogadores com até 23 anos e mais 3 jogadores acima disso. Agora,
O pessoal que já estava chegando no limite dos 23 fala, opa, perdemos a nossa chance. Então, ô FIFA, estica mais esse prazo, esse limite, aumenta para 24. É algo que ainda está em negociação e ninguém sabe qual vai ser o desfecho disso. E por outro lado também tem outros jogadores alcançando a idade mínima, né? Então, quer dizer, vai ser confuso aí também, vai ser mais acirrada essa competição de quem vai participar da seleção brasileira, mesmo aumentando a idade, né? A idade máxima. Vou dar um oi aqui para a audiência, Alcima do 81, tá falando que está acompanhando a gente. Assis. O Ferreira está trazendo aqui várias pontuações. Ele vai trazer polêmica, tá falando até do presidente. Vamos ver o que faz aqui. Deixa eu ver. O Daniel Braga também está trazendo aqui a questão do posicionamento do presidente, nosso presidente do Brasil. Vamos ver. Deixa eu ver se alguém aqui está. Robert, parabéns pelo trabalho, tá muito lindo. Hudson realmente antecipa tudo. Deixa eu ver aqui. O Ailton também está curtindo. Opa! Ailton também está curtindo, está gostando do papo, está achando um papo inteligente. Que bom, Ailton. O Alê. O Ale tá pedindo para eu voltar a falar de carros na televisão. Toda live tem alguém que quer matar a saudade, que pede para eu voltar a falar de carros. Mas, gente, não é bom falar de outros assuntos? Quem tá gostando aí de me ver falar de esporte? Bota o número 1 aí. Deixa eu fazer uma pesquisa, Fábio. Deixa eu dar uma farejada aqui para saber qual vai ser meu próximo caminho aí. Se o pessoal quer que fale de carro, mas eu quero falar de outros assuntos. Vamos ver se eu posso falar de esporte. Se eu boto é 1, você quer que eu fale de esporte? Muito bem, vamos ver. Ó, o Dani está dizendo que está chegando agora. Bem-vindo, Dani. Deixa eu ver aqui, ó. Não participa de live. Estou fã do Pipé. O Rô Ferreira está dizendo que não participa de live, mas ó, live participa. O Tim está dando 1, a Shirley também, Eliette também, Dani também, Rodrigo também. Valmir fez joinha. Valmir, esse joinha é oi, tudo bem? Ou esse joinha é do 1? Eu fiz uma pergunta aqui para o pessoal que está acompanhando. Quem quer que meu próximo desafio profissional seja a área do esporte? Quem está gostando de me ver falar de esporte? Então, o pessoal está pondo 1, quem está gostando. Muito bem. Então tá, já estamos curtindo esse assunto. Que bom. Vamos falar um pouco sobre a questão dos contratos, de uma forma geral, das Olimpíadas, Fábio. Me lembro quando aconteceram os jogos aqui no Brasil, a Vila Olímpica, né? Toda a expectativa que se cria, eles constroem os alojamentos com muita qualidade, com o que tem de mais tecnologia possível, pensam no conforto dos atletas também. Então, esses projetos imobiliários são muito cobiçados, né? E são as pessoas, os civis, as pessoas normais que acabam financiando isso, porque elas compram isso com antecedência e deixam os atletas usarem, né? Imagina, então, pensando aí no dilema da casa própria, quando as construções se atrasam, não é o caso da construção se atrasar, mas a pessoa, por contrato, só vai poder ocupar depois que a Olimpíada acontecer. Então, quem tinha planos de passar o seu fim de ano, o seu início de ano nesses imóveis, já está frustrado, né? Totalmente, Milena. Acontece em Tóquio o que ocorreu em todas as sedes olímpicas até hoje. Então, esses prédios para alojar os atletas eles são construídos. E veja, Tóquio receberia agora 11 mil atletas, mais comissões técnicas, aí perto de 20 mil pessoas. Então, esses alojamentos são, enfim, na verdade, apartamentos construídos especificamente para os jogos, mas que seriam vendidos depois para o público. Aliás, as vendas já começaram. Então, é bem isso que você falou. Imagina, então, o sujeito que ele tem uma casa. Aí ele faz o seguinte, bom, vou vender minha casa, com esse dinheiro eu vou comprar um apartamento lá na Vila Olímpica. Afinal de contas, vou ter essa história para contar para sempre. Quem sabe, né, esse apartamento tenha alojado algum medalhista olímpico. Aí ele vendeu a casa dele, pegou a grana e comprou esse apartamento na Vila Olímpica. Com a promessa de que vai em novembro, ele poderia se mudar para lá e, portanto, então, comemorar o Natal lá em Tóquio, já de casa nova.
acabou esse sonho. Esse sonho acaba sendo frustrado e, obviamente, não é só telefonar para o cara e falar, olha, você vai ter que esperar mais um ano. São renegociações contratuais que terão que ser feitas a partir de agora. E aí a gente pegou, então, um microcosmo desses novos moradores dos alojamentos lá da Vila Olímpia. Agora, e os grandes patrocinadores? Veja, o Comitê Olímpico Internacional, ele tem 14 grandes parceiros. São marcas globais que todo mundo conhece. Tóquio 2020 tem 15 patrocinadores, categoria ouro, mais 32 patrocinadores oficiais, marcas que aparecem um pouco menos, e mais 19 marcas apoiadoras. Ou seja, é um universo que acaba reunindo parte considerável do PIB mundial. São grandes corporações americanas, europeias, chinesas, japonesas, todo mundo, então, comprando uma fatia dos jogos. E agora? Agora, todo mundo, o Comitê Olímpico e Tóquio, vão ter que renegociar todos esses contratos. Provavelmente, serão diluídos agora até 2021, o que significa que o dinheiro vai pingar muito mais lentamente. E há um outro risco que a gente não pode ignorar. Será que todas essas marcas, em 2021, continuarão existindo? E se essa crise tragar alguma grande empresa, alguma corporação, como já aconteceu em crises mundiais anteriores? Qual a garantia de que elas estarão saudáveis em 2021 para continuar, então, honrando esses seus contratos? A gente não sabe, tudo isso vai ter que ser resolvido. Fora também contratos de federações, confederações e atletas. Imagina você o seguinte, a Olimpíada acaba em agosto. Muita gente fechou contratos menores, é verdade, mas contratos que garantem as suas preparações até agosto de 2020. E aí, essas empresas aceitarão, então, prolongar esse vínculo? A gente não sabe. E tudo faz parte de uma grande estratégia de marketing, né? Tudo tem um porquê, o lançamento de um produto, uma expansão geográfica, um novo serviço, ou até o fortalecimento de uma rede melhor de atendimento ao consumidor, né? Então, as empresas não investem simplesmente para aparecer, elas montam toda uma estratégia, uma estrutura para poder colher bons frutos dessa enorme visibilidade que acontece. Fábio, olha só, o Hudson está concordando com você, está dizendo, realmente, aí, ó, o buraco é mais embaixo. O Júnior tem uma pergunta para você, o Júnior Rosário. Pergunta para o Piperno se ele não acha que algum esporte não se encaixa com as Olimpíadas, como o surf, e também sobre a possibilidade do e-esportes. E por aí, deixa eu só dar um oi para Alberto Miyazaki. O Alberto Miyazaki, ele é um executivo da IBM, eu faço trabalhos lá com a IBM, ele está nos prestigiando aqui. Alberto, bem-vindo. O Iberê Batista também está dando um oi, um alô para a gente. O Duarte Davi está dando um alô. O Hudson está dando parabéns, Milena, pela produção, gostou do tema, está gostando da nossa live aqui. O Rodrigo com joinha, o Júlio acenando também. O Edson Ellis está mandando uma carinha de coração. E o Daniel Braga está dizendo aqui, ó, a maioria das grandes marcas são multinacionais, ele está dizendo, dificilmente fecharão, penso eu. E tem muitos comentários aqui, ó. O Simas está fazendo até uma sugestão, está dizendo assim, a Bela e a Fera. Alô, Band Esporte, sugestão de programa aí, novo para vocês, a Milena e o Papi Perno. Eu super topo, eu fico feliz com o elogio. Estão achando você super fera aqui nesse assunto. Ele é fera mesmo, viu? E quem sabe, né, Fábio? Quem sabe a quarentena não cria produto também. Não faz novas parcerias. Gostaria muito. Agora, pegando, por exemplo, dois ganchos, a questão das grandes marcas que são multinacionais não correrem risco, por exemplo, de uma quebradeira, e também a questão da IBM. Olimpíadas, Copas do Mundo são mega eventos que também são muito importantes para essas empresas de alta tecnologia, como é o caso da IBM, que já participou de muitos mega eventos, porque elas sabem também que esses mega eventos são as melhores plataformas possíveis para grandes lançamentos. Então, nesses mega eventos, por exemplo, saem novidades tecnológicas em diversos segmentos.
Em relação à empresa grande quebrar ou não, a gente não sabe. Por exemplo, depois da crise de 2008, a General Motors ela precisou de um forte apoio do governo Obama para continuar existindo. Senão, ela teria ido para o espaço. Então, a gente não sabe quais serão os setores mais impactados por essa crise. Né? Claro que, por exemplo, o farmacêutico muito certamente deve crescer, mas o automobilístico, o imobiliário, esses devem passar por um período aí de alguma contenção. Então, a gente tem que avaliar isso. Fora que, Milena, a gente não pode ignorar que a economia mundial é muito dinâmica e toda hora a gente vê, por exemplo, mega fusões, empresas comprando outras, empresas comprando concorrentes. Então, uma marca que é patrocinadora hoje, a gente não sabe se daqui a um ano, por exemplo, ela vai ser absorvida por uma outra maior, ou por uma outra. E até a comunicação que ela fez também, né? Tudo que ela encomendou, que ela traçou com uma agência de publicidade, logos, cores, mensagens, né? E inclusive o próprio calendário dela, que ela também presta, toda a empresa presta, vamos dizer assim, satisfação, né, aos donos, aos acionistas e também aos próprios funcionários, colaboradores. Então, toda uma estratégia foi montada e você falou aí sobre a General Motors, né? Quando os carros nascem, isso acontece 3, 5 anos antes da gente encontrar com eles na rua. Então, já existem calendários, já existem lançamentos programados, né? E aí, mesmo não acontecendo salões de automóvel, mesmo não acontecendo eventos de experiência, porque a gente não pode se aglomerar, existe esse calendário, o carro já foi produzido e ele está lá, né, no pátio da montadora, ou ele está aguardando para saber se pode chegar na área, existem pré-vendas que foram feitas. Então, assim acontece com vários produtos e serviços, né? Uma escala. E as coisas têm que continuar acontecendo. Senão, já imaginou? O único jeito seria parar a linha de montagem. Aliás, a montagem não parou a linha de montagem, né? Até o final de abril. Realmente, do futuro, né? A Deus pertence. Nunca essa crença, essa frase, essa expressão faz sentido, porque realmente se arrisca muito quem prevê qualquer coisa hoje, no dia de hoje, né? Para a próxima. Sem dúvida, Milena. Então, e nessa Olimpíada, por exemplo, certamente o Japão apresentaria inúmeras novidades aí tecnológicas. Certamente seria a Olimpíada mais high-tech de todos os tempos. E uma das novidades, exatamente aí no setor automobilístico, seria a história do carro sem motorista. Né? Isso já vinha sendo apresentado como uma das grandes novidades dos Jogos de Tóquio e que certamente os fabricantes devem ter ficado frustrados. Fábio, fala de automóvel, também eu gosto, eu curto, aprendi tanto nesses 8 anos. Realmente, essa era uma grande expectativa, principalmente das montadoras japonesas, né? De poder acolher os jogos, os atletas, de fazer um transporte, mobilidade mais eficiente ou mais ecológica, mais tecnológica. Ia ser um show assim, de mobilidade, estava previsto para essa Olimpíada, né? Falando nisso, mesmo a Olimpíada sendo adiada, a gente, só prestigiar aqui o James Ramos, que é o nosso tradutor de intérprete, está assumindo a segunda metade aqui da nossa live, com a tradução e interpretação em Libras, porque a gente gosta de proporcionar papos acessíveis para alcançar todo mundo. Eu estou vendo ainda, até se alguém souber, me escreve num direct. Eu queria colocar legenda na live, porque dependente do grau de perda auditiva, ter a legenda seria legal, né? Além dos comentários, né? Opa! E aí, eu estava falando, agora eu me perdi, você acredita? Peraí. A gente falou da tecnologia. Hã? E a gente falou da tecnologia, né? Principalmente dessa tecnologia embarcada nos carros que seriam apresentados em Tóquio. Mas É verdade. Sim. Aí lembrei. Aí, o que eu ia falar é o seguinte, o paralelo que eu ia fazer é com a mobilidade, né? Será que, mesmo adiando, né, como é que fica a questão do deslocamento das pessoas que vão assistir a Olimpíada?
porque tudo acontece muito na dependência dos transportes coletivos, né? Dos veículos de massa, vamos dizer assim. Trem, metrô, ônibus, as pessoas fazem muita coisa a pé, estão sempre juntas, de excursão. Então, existe também essa questão, né? Será que vai estar tudo reaberto? Como é que será que vai ser essa transição? Quanto tempo vai durar essa transição? Porque de uns tempos para cá, no início, falaram assim, olha, mais do que 100 pessoas não é seguro. De repente, as pessoas entenderam, peraí, nem 2 pessoas é seguro, é para ficar isolado, manter a distância, inclusive dentro da sua própria casa. Bom, Milena, essa pandemia, ela traz alguns elementos diferentes de todas as outras crises que o mundo enfrentou. Porque você tocou num ponto muito importante, essa pandemia, ela impacta comportamentos. Então, a gente não sabe mais como é que será o relacionamento a partir de agora. Se as pessoas continuarão, especialmente latinos, italianos e latinos, lá que são muito afetuosos, né? Se abraçam, se beijam, aquela coisa toda, gostam de andar em grupo. E aí? Será que esse comportamento ele vai sofrer algum tipo de alteração a partir de agora? A gente não sabe. Segunda questão. Fazendo um rápido paralelo com a crise de 2008. 2010, é possível que você talvez fizesse investimentos com um pouco mais de parcimônia, um pouco mais de cautela, até mesmo investimentos de viagens. Porque, poxa, a gente tinha acabado de sair de uma crise dura, drástica, então era natural que as pessoas ficassem um pouco mais receosas. Agora, além dessa questão da recessão econômica, da possível recessão econômica, também haverá a questão da desconfiança em relação à saúde pública. Porque nisso também os comportamentos rapidamente estão começando a mudar. A gente sai um pouquinho na rua para ir na padaria do supermercado, começa a olhar para todo mundo, e aquele cara que vem sentido contrário na calçada parece aí já um ente, sabe, um ser ameaçador. Então, há um pânico psicológico também e que a gente não sabe se ele vai se diluir, se ele vai ser eliminado até lá. Portanto, eu acho que isso também vai ser um fator de inibição para a indústria do turismo e principalmente num mega evento de aglomerações como é uma Olimpíada. Terceira coisa, será que o mundo vai ter grana para continuar comprando pacotes turísticos para uma cidade super cara como é Tóquio? Eu tenho muita dúvida. Eu acho que Tóquio vai ter que realinhar os seus preços, os seus custos. Não só para as viagens, para as passagens, mas principalmente para a rede hoteleira que se preparava para lucros exorbitantes. E, aliás, esse fator que enxugou muitas equipes que os veículos de comunicação planejaram mandar para lá. Estava tudo muito caro. E agora? Será que esse custo vai cair? Então, tudo isso a gente não sabe como é que vai acontecer, como é que será esse mundo daqui a um ano e, principalmente, como é que vai ser um mundo tão caro como era do Japão em junho de 2021. Fábio, olha só, o seu xará, Fábio, do 554, está dizendo o seguinte, pura verdade, meu amigo quase apanhou na rua. Um amigo que devia estar andando por aí, tossindo, ou com máscara, alguma coisa assim, as pessoas ficaram com medo. Edson Nunes está mandando joinha, o Hudson está dizendo, todo mundo agora parece extraterrestre. O Adil Timão está dando boa tarde. O Francis Piccoli está me falando aqui porque eu perdi o raciocínio. Ele falou, ao vivo é sempre um desafio. Ô, Francis, mas olha, é porque aqui a gente está em casa, está relaxado. E aí, às vezes, a gente se distrai um pouquinho. Mas eu e o Fábio, a gente sabe fazer ao vivo direitinho, viu? Não começou na volta, né? Importantes, ó, atenção, foco, tensão também. Mas obrigada aí pelo apoio. O Daniel está participando bastante aqui ativamente. Ele quer saber se você tem nomes de atletas que já foram diagnosticados com corona. Você tem isso aí de cabeça? Eu vi bastante gente no futebol, mas em relação aos atletas olímpicos de altíssimo nível, olha, de cabeça não estou me lembrando nenhum agora. Isso é uma coisa curiosa. O atleta é mais jovem, mais saudável, então também ele acaba sendo menos alcançado. Mas no futebol eu já vi bastante gente. É diferente, por exemplo, do que acontece na política. Hoje a gente viu, por exemplo, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, né?
com aqueles seus cabelos esvoaçantes. Você sabe que em Londres, na época da Olimpíada, ele era prefeito. Então, ele, assim, ele era uma espécie, mal comparando, de Jânio Quadros aí londrino, andava com os pés todos, né? Enfim, paletó sempre amassado. Teve um dia que ele inventou de fazer um rapel. Imagina só aquela figura, né? É divertidíssimo. Então. Ai, meu Deus do céu, viu? Ai, olha, o Matheus Guilherme tá mandando um oi aqui para 482, falando que é fã, obrigada. Abraço, Machado. Oi, curtindo. O Hudson tá rindo aqui com a gente. O P. Moraes, joinha. 300, carinha de coração. Rafa Costa, 982, tá mandando joinha. Daniel Braga é seu fã, com certeza, viu? Além dele participar tudo, ele tá cheio de elogios aqui para você, que bom. Braz Machado também tá participando aqui. Erickson Norberto também. O Ferreira. Ah, o Rô Ferreira quer falar de carro. Rô, depois a gente fala. A gente marca uma live para falar de carro, combinado? Hoje está falando de esporte. E a gente está comentando aqui, para quem chegou agora, quais são os desafios de um adiamento de uma Olimpíada, né? Os prós e os... Por enquanto, a gente viu muito contra. Agora, será que a gente pode arriscar a um pró? Que a gente pode pensar que pode adiamento de uma Olimpíada, né? Só, a não ser poder contar com a torcida, em vez de fazer só os jogos restritos, os atletas, Não, a gente vai mergulhar numa zona cinzenta, numa zona de incertezas. Mas sabe que tem uma questão que me preocupa muito, que tem sido muito pouco tratada até aí. A questão da judicialização de algumas classificações olímpicas. Isso não é só aqui no Brasil, não. Eu acho que no mundo inteiro vai começar a pipocar gente que fez índices, que tinha ranking, já tinha, enfim, a sua classificação olímpica segurada e tal, e que agora não vai ter mais. E aí eu estou prevendo que, assim, daqui a pouco a gente vai acabar ouvindo notícias aí de gente que procurou a justiça para garantir aquilo que ele julga um direito adquirido. E é uma questão inédita, né? Afinal de contas, eu acho que o Comitê Olímpico Internacional e as justiças de cada país vão ter que agora estabelecer jurisprudências a respeito disso, porque é um negócio que nunca houve. Em 124 anos de Olimpíada, de história olímpica, desde Atenas 1896, jamais aconteceu isso. Então é um fato novo. Portanto, escritórios de advocacia, prepare-se, vocês vão receber muitos clientes aí. Especialista em esporte. Fábio, sabe o que eu fiquei pensando? Uma live tua que eu participei, não sei se você chegou a ver um comentário, uma solução, ou então, imaginação minha mesmo, seria os jogos acontecerem com cada atleta, então, ou seja, está acostumado e tudo, monitorar tecnologia, computadores de confiança, funcionário, consultoria e tudo, com essas informações. E aí, olha, Milena, diria para você o seguinte: você imagina um velocista americano que consegue garantir a sua vaga olímpica correndo os 100 metros rasos e em 9 segundos vai 88 centésimos. Aí, daqui um ano, aparece um outro correndo em 9,86. Quer dizer, por 2 centésimos, o sujeito vai ter frustrado todo um trabalho de 4, 5 anos. E não vai ter tecnologia que prova isso. Esse tipo de frustração, né? Isso, sem dúvida nenhuma, é algo que vai acontecer. E esportes coletivos também não daria, né? Porque vai jogar contra o não tá. Mas os individuais, principalmente nos ginásios, poderia
ser uma alternativa legal, mas resolveria tudo mesmo. É uma coisa para se pensar, né? A gente está vendo que a humanidade e encontrar saídas para tudo. Tá mostrando, né? Diga. Não, no caso dos esportes coletivos, em tese a solução é muito mais simples. Porque aí, no caso dos esportes coletivos, a solução é mais simples. Porque aí a vaga é do país, não é do atleta. Então, pai, o Brasil garantiu vaga no futebol olímpico. Então, a vaga é do Brasil. O Brasil vai mudar a sua seleção, mas a vaga já é do país. Então, nos esportes coletivos, é aquela coisa. Quem já tem vaga já está assegurado e os outros que continuem disputando os torneios olímpicos por aí. Por exemplo, o basquete feminino é um esporte que o Brasil, no feminino, já disputou a sua vaga, perdeu, mas o masculino ainda vai ter a sua chance. Então, se mantém isso. Agora, nos esportes individuais, aí a questão é mais. O Brasil tem 3 dos 5 melhores surfistas do mundo, mas só tem 2 vagas. Então, se classificaram agora o Ítalo e o Gabriel Medina. Só que a partir do momento que começar, se a Federação Internacional de Surf resolver que isso tudo já não vale mais, vai ter que abrir um outro período de seletiva, porque afinal de contas os jogos vão ser adiados em um ano. Então, todo mundo volta para a briga e o Medina pode chegar e falar, pô, mas e aí? E a minha vaga? Eu já estava garantido, como é que fica isso? Então, esse tipo de sutileza vai ter que ser agora resolvido federação a federação. E esse processo vai ser muito longo. Meu Deus do céu. Olha, se o esporte não está cobrindo os jogos dos nossos colegas, toda a equipe esportiva, né, dos veículos de comunicação, tem muito assunto aí que vocês vão dar conta e cobrir informando mesmo, até apoiando os atletas, as ações. É muito trabalho, muito cuidado para a paz. Então, provavelmente recessão econômica, de muita desconfiança social, né? Vai ter os boatos que vão surgir. Os atletas também podem se recusar a ficar perto do outro, coisa assim, vai saber. Então, eu imagino que realmente é uma grande mudança de comportamento e tomara que o jornalismo esportivo tenha garra e espaço para mudar de alguma maneira ir para esse preparo, né? Agora vai ser um ano inteirinho, de agora até lá, um ano, muito trabalho. Milena, não só o jornalismo esportivo, né, porque isso também vai acabar envolvendo muitas questões relativas à economia, vai impactar grandes empresas envolvidas nisso, e principalmente os jogos também, eles são encarados como agora uma chance de retomada do Japão. Porque a gente não pode esquecer que, de uma década para cá, o Japão vive um período de estagnação econômica. Então, enfim, a Olimpíada seria até um evento para dar uma animada emocional no país, né? Então vai ter que encarar de uma outra forma. Segundo, vai haver também, lá no Japão, um questionamento político à atuação do primeiro-ministro Shinzo Abe, porque ele, além de vir aí liderando um período em que o país vivia uma fase muito prolongada de estagnação, é claro que ele não teve culpa, mas ele também vai receber esse carinho que o primeiro-ministro não conseguiu entregar aos Jogos Olímpicos. Então a gente sabe também como às vezes o eleitor é cruel em relação a isso. Outra coisa que a gente não pode esquecer é que a Olimpíada não seria o único grande evento de 2020. Está passando batido pelas editorias, principalmente de economia, o maior evento que o planeta sediaria esse ano e que não é a Olimpíada de Tóquio. É a Expo Dubai, uma imensa feira internacional de negócios que acontece a cada 5 anos e que tem duração, no caso dessa de Dubai, de 173 dias, de 10 de outubro para frente. Fábio, o pessoal está dizendo que o teu áudio tá picado. Estão sugerindo a você baixar um pouquinho o meu áudio aí no seu celular. Estou vendo aqui, ó. Vou tentar essa operação. Você abaixa um pouquinho o volume.
E também, a gente tá com poucos minutinhos de cortados aqui do Instagram, para mais de 1 hora. Então, aí, ó, acho que agora ficou melhor o teu áudio. Vamos ver aí. Eu queria que você fosse caminhando para suas considerações finais, aí sem perder o raciocínio, desculpa, mas é só porque o pessoal está dizendo que não estava te ouvindo. Diga aí. Não, claro, eu dizia o seguinte, que a Olimpíada não é o maior evento agendado para 2021, desculpa, para 2020, mas sim a Expo Dubai, que vai uma imensa feira de negócio que vai começar no dia 10 de outubro. E aí, será que esse evento ele vai ser mantido? Vai ter duração de 173 dias, começando em 10 de outubro, acabando em abril. E aí, pessoal dos cadernos de economia, será que esse evento vai ser mantido? Será que esses vários países e centenas e milhares de empresas que já compraram estandes, que já garantiram participação, estarão lá? Então, essa é uma outra pauta que, sem dúvida nenhuma, os cadernos e as TVs nos próximos dias vão acabar abordando. Legal. Fábio, eu quero te agradecer muito pela tua participação aqui na minha prazer. Eu muito rapidinho para todo mundo que está acompanhando a gente aqui, o Marcos Antônio, o Robson, o Diego, o Brás Machado, que eu já falei, deixa eu ver quem mais. Caio, Antônio Carlos Alves Miranda, João Carlos Rocha. A gente vai continuar a live de João Carlos Rocha na segunda-feira. O papo sobre o mundo VUCA, hein, gente? Ao meio-dia. Fiquem ligadinhos. Um beijo, João. Deixa eu ver quem mais. A gente está aqui com o Luciano Faccioli, nosso colega. Um beijo para você, tudo de bom, viu? O Marcelo, áudio. Ai, meu colega, Marcelo, obrigada. Ele técnico de áudio, obrigada pela tua participação aqui. A Dilete, que estava comentando do áudio, o César também, Prudêncio, o Ireu Prudêncio também estava comentando o áudio. Espero que a gente tenha conseguido resolver, hein, gente? O Robson. O próprio Marcelo do áudio estava dizendo que o áudio estava ruim. Oh, meu Deus. Marcelo, eu só ajuda aqui para as próximas lives, hein? O Enio Guarujá, o Will Lima também dando um oi aqui. E deixa eu ver quem mais aqui. Acho que eu falei todo mundo. Ricardo Cinta. É isso. A Thaís Paio. Oi, Thaís, tudo bem? Você mora no meu coração, Thaís. A Thaís, Miss Mundo Surda. Você sabia, Fábio, que o Brasil elegeu uma Miss Surda? A Thaís é do concurso de 2013. Então, a mulher surda mais bonita do mundo já foi uma brasileira, em 2013. Ela é uma das embaixadoras da Semana da Acessibilidade Surda. O evento que eu faço. Bom, então, gente, William Bronner aqui também está dando um oi. Matheus Guilherme está querendo saber se eu já acertei com alguma emissora. No momento certo, eu conto tudo para vocês, tá bom? Agora eu vou ter que despedir do programa que importa da a nossa live. Fábio, um beijão. Obrigada ao Roberto também, nosso outro produtor. Até a próxima, viu? Um beijão, muito obrigado pelo convite. Adorei falar com seus amigos e estamos aí. Até a próxima. Tchau. Então, gente, espalha para todo mundo, porque é isso que a gente quer, que estejamos todos juntos nessa comunicação aí, tá bom? Um beijo bem grande, fiquem com Deus e até a próxima live. Tchau.